Pronto. Já botei para gravar. Boa noite a todos. Boa noite, Lara, Letícia, Lucas, Bianca, Renato. Boa noite, Júlia. Beleza. Então vamos dar continuidade à nossa aula sobre vacinas. Na aula passada a gente falou melhor sobre como acontece o processo de imunização, como que as células da imunidade participam para a gente desenvolver a imunidade, né, contra um certo patógeno. Principalmente os linfócitos, né? Linfócito B, que é quem produz os anticorpos, linfócito T, que é quem vai controlar de maneira geral a resposta imune. Então, só voltar aqui nesse slide que a gente apresentou antes. A gente tem aqui o linfócito B, que é quem produz os anticorpos, sendo ativado por um tipo de linfócito T, tá? E a gente gera linfócitos, né, células de memória. Tanto linfócitos T quanto linfócitos B são guardados, são mantidos no nosso corpo. Ah, esqueci de compartilhar. Peraí. Já estava falando pra caramba aqui da aula. Pronto. Pronto, agora foi, né? Beleza. Então esse é o slide que a gente viu na aula passada. A gente tem os linfócitos B, que são os produtores de anticorpos. Então eles aqui produzindo os anticorpos. Mas para eles serem ativados, eu preciso da participação do linfócito T. Tá? Então o linfócito T ele é sempre necessário para que eu gere uma resposta imune direcionada e precisa, para que eu gere a minha resposta adaptativa. E também para que eu consiga gerar memória no final do processo, depois que eu conseguir responder à infecção daquele patógeno. Que a parte mais importante para a gente é conseguir gerar memória quando a gente está falando de vacina. Tá? Para quando essa exposição a esse patógeno acontecer pela segunda vez, eu já ter uma resposta pronta, né? Eu já ter as células prontas ali, sabendo exatamente como montar o anticorpo, né, para agir contra esse patógeno que está tentando invadir meu corpo por uma segunda vez. Beleza. Então, a aula passada a gente parou nesse slide aqui, onde a gente começou a comentar sobre os tipos de vacina, tá? Então, a gente tem 4 tipos básicos de vacina. A gente tem as vacinas do tipo inativado, onde o patógeno vai estar morto, ou seja, ele não vai conseguir se replicar, tá? Então, o vírus que a gente coloca no calor, por exemplo, que vai desnaturar suas proteínas, ou um agente químico que desligue, desconecte as proteínas entre si, então o vírus fica todo desmontado, tá? E aí não vai conseguir se replicar, né? Vai estar morto, apesar de vírus não ser bem definido se eles estão vivos ou mortos, tá? Mas isso é uma discussão mais filosófica, não vamos entrar nesse ponto aqui. Então a gente tem vacinas inativadas, onde o patógeno está morto, não vai se replicar, tá? Então a quantidade de vírus que eu injetei na pessoa é a quantidade máxima de vírus que vai ter no corpo dela, né? Afinal, não vai haver replicação, aquele número nunca vai aumentar, só vai diminuir, porque o sistema imune vai começar a atacar aquelas partículas virais. A gente tem também as vacinas atenuadas, e aí eu tenho um patógeno enfraquecido sendo injetado no paciente, tá, na vacina. Então, aquele patógeno ele vai ser alterado para não causar doença, para ele ser não patogênico, ou pelo menos causar sintomas que sejam muito, muito, muito leves. Então, isso pode ser feito através de edição genética, né, modificar ali o DNA, o RNA viral, para que você mude a forma de algumas proteínas, principalmente as proteínas que estão mais envolvidas, né, na geração de sintomas, na geração da doença em si. Mas pode ser causado também através da proliferação desses vírus. Tá? A gente vai entrar um pouquinho mais a fundo no próximo slide, explicando melhor como é isso. A gente tem também as vacinas de subunidade, onde eu não vou ter o vírus inteiro, eu vou ter só um fragmento desse vírus. Normalmente uma proteína ou um lipídio específico desse vírus. Tá? Então, eu vou pegar o vírus, desmontar ele, pegar só a parte que me interessa, só a parte que eu quero utilizar como alvo, e aí eu posso injetar no paciente somente esse pedaço do vírus, ou eu posso colocar esse pedaço do vírus dentro de um outro vírus mais fraco, não patogênico, e colocar esse vírus modificado no paciente, para que esse vírus novo apresente essa subunidade, né? Apresente essa proteína do vírus que eu quero imunizar. E a gente tem as vacinas baseadas em material genético, DNA ou RNA, que são os modelos mais novos, né? Que a gente viu essa chegada do
da vacina de RNA mensageiro agora com a pandemia do Covid, né, que chegou bem acelerado e divulgou um pouco mais essa tecnologia que estava ali já bem estudada. Essa tecnologia vinha sendo estudada há uns 10 anos. Então, quando estourou o Covid, eles correram para evoluir o mais rápido possível essa plataforma da vacina de RNA mensageiro. E a ideia por trás dessas vacinas genéticas é você inserir um material genético nas células do paciente para que as próprias células do paciente consigam produzir o fragmento do patógeno. Então, é uma ideia de subunidade, só que ao invés de eu enfiar a subunidade, né, colocar a subunidade na vacina e injetar ela no corpo, eu vou injetar as instruções para fazer essa subunidade diretamente nas células do paciente e as próprias células do paciente vão produzir essa subunidade, essa proteína a qual o nosso corpo vai responder e gerar uma resposta imune. Então, apresentados os 4 tipos de vacina, brevemente, né, vamos falar um pouquinho mais profundamente sobre cada uma delas. Então, a inativada, onde meu patógeno está morto, onde ele não vai conseguir se reproduzir, é a mais fácil de ser produzida. É só crescer o vírus. Normalmente a gente cresce vírus, permite que o vírus se prolifere utilizando ovos de galinha. Tá? Então a gente injeta ali um material infectado que tem o vírus dentro do ovo de galinha, mantém esse ovo de galinha ali a uns 35 graus por uma semana, por exemplo, que é tempo suficiente para o embrião começar a se desenvolver e para os vírus começarem a infectar as células do embrião. Eles vão ter agora uma célula hospedeira, né, para conseguir se multiplicar, então eles vão aumentar muito a sua quantidade ali dentro daquele ovo. E depois dessa semana a gente coleta o líquido, né, o líquido que está dentro da bolsa, quando a gente fala que a bolsa estourou, é o líquido alantoide. Esse mesmo líquido também existe no ovo da galinha. Então depois é só coletar esse líquido, que vai estar muito rico em vírus, e aí a gente consegue, né, ampliar a quantidade de vírus que a gente começou. Tá? Aumentar essa quantidade para conseguir produzir uma vacina. Então, basicamente, a gente pega o vírus, cresce ele em laboratório, normalmente em ovo de galinha, tá? Porque é a maneira mais barata de fazer isso. Mas também pode ser em células de mamífero, numa cultura, por exemplo. E aí a gente vai matar esse vírus para formular a nossa vacina, né? Para produzir a nossa vacina. E aí esse matar do vírus pode ser através de desnaturação de proteína, através de calor ou certos agentes químicos. Só que esse tipo, inativada, apesar de ser a maneira mais fácil de produzir uma vacina, afinal você só multiplica o vírus, mata ele e enfia no paciente, como o vírus está morto, ele não vai se dividir. E aí eu vou precisar dar uma dose maior, mais concentrada de vírus para conseguir gerar imunogenicidade suficiente para gerar uma resposta imune que gere memória imune naquele paciente. Tá? E normalmente eu não vou conseguir gerar essa resposta imune, né, essa memória imunológica, com uma dose só. Normalmente vou precisar de mais doses de reforço num curto período de tempo. Então a gente tem algumas vacinas que funcionam dessa maneira, a vacina da influenza, a vacina da raiva. Mais recente, agora que todo mundo acabou virando especialista, né, de vacina nos últimos anos, a gente tem a Coronavac para o Covid-19, tá? E esse tipo de técnica, né, esse tipo de maneira de produzir a vacina faz com que ela seja menos imunogênica. Então, eu preciso dar vários reforços, tá? Para que a resposta imune seja forte o suficiente para que eu produza a memória imunológica. Beleza. A gente tem também o tipo de vacina que é a vacina atenuada. Então, na atenuada, o patógeno está vivo, porém enfraquecido. Então, quando o processo de proliferação de vírus, né, aumentar a quantidade de vírus que eu tenho disponível para produzir uma vacina, acontece da mesma forma que na inativada. Tá? Então, eu vou injetar o vírus num ovo de galinha, deixar os vírus se dividirem, né, infectando aquelas células, e aumentar a quantidade ali naquele vírus, aumentar a quantidade ali naquele ovo. Depois eu coleto o líquido daquele ovo, que vai estar muito rico em vírus. Beleza. Se eu repetir esse processo várias e várias vezes, esse vírus ele vai se tornando cada vez menos virulento, cada vez menos agressivo, tá? Por que isso? Porque, na verdade, para o vírus ou qualquer outra doença, qualquer outro patógeno que precise de um hospedeiro, então no caso dos vírus
isso é ainda mais importante, né, porque o vírus só consegue se multiplicar se ele estiver dentro de um hospedeiro. Idealmente, o organismo patógeno ele não quer matar o seu hospedeiro, porque se ele mata o seu hospedeiro, ele fica sem lugar, sem células para conseguir infectar e conseguir se multiplicar. Então, a tendência, quando surge uma nova doença, é que ao longo do tempo, esse patógeno vá se tornando cada vez menos agressivo, cada vez menos virulento, quanto mais ele se espalha, tá? Então, isso chegou a acontecer com a Covid, com o SARS-CoV. As primeiras cepas do Covid, cepas, para quem não tem intimidade com esse termo, né? Cepa é tipo raça. Então, a gente tem várias raças de cachorro, todos são cachorros, mas a gente tem o Doberman, o Pastor Alemão, Golden Retriever, o Poodle, mas tudo é cachorro, só tem características diferentes, fenótipos diferentes. Então, as primeiras cepas do Covid tinham uma letalidade alta, né, que relativamente morria bastante gente, tá, que era infectada, e conforme mais gente foi tendo essa doença, o vírus foi se replicando e ele vai perdendo um pouco dessa característica de matar, essa agressividade do vírus. Porque para ele mesmo não é interessante matar seu próprio hospedeiro. Quanto mais tempo esse hospedeiro ficar vivo, mais chance esse hospedeiro tem de transmitir esse vírus para outros possíveis hospedeiros. Então, para o vírus e para qualquer patógeno, não é o ideal matar o hospedeiro. O vírus quer se aproveitar o máximo possível da maquinaria de todas as células, mas matar não é o objetivo final do vírus. O objetivo final do vírus é conseguir se replicar o máximo possível e se espalhar o máximo possível. Então, matar o hospedeiro não favorece isso. Então, conforme a gente vai replicando o vírus várias e várias vezes, na mesma ideia de fazer várias passagens de uma linha celular, né, de uma cultura celular, aquele vírus, conforme ele vai se replicando, principalmente se for um vírus de RNA, ele vai acumulando mutações no seu genoma. E essas mutações, como não tem uma pressão forte ali selecionando características, né, eu estou pegando o vírus de um lugar, enfiando diretamente em cima das células, em cima do hospedeiro, então ele não tem muito trabalho, né, não tem muitas características que vão ser selecionadas, que vão ser boas ou vão ser ruins, ele só precisa chegar e infectar a célula. Conforme ele vai se replicando, mutações vão acontecendo no seu genoma e as proteínas vão sendo modificadas por conta dessas mutações. E muitas vezes proteínas importantes vão sendo modificadas ao ponto dele não mais causar uma doença tão forte. Causar uma doença que seja um pouco mais leve, tá? Sintomas brandos, fracos. Então a gente pode gerar um vírus atenuado fazendo essa técnica de deixar ele se replicar várias vezes. Então, inocula esse vírus num ovo de galinha, deixa ele crescer, coleta esse vírus, vou fazer um inóculo num novo ovo de galinha, deixa ele crescer, coleta o vírus e faça esse processo várias e várias vezes. Não tenho nenhuma característica de agressividade sendo selecionada e tenho mutações espontâneas acontecendo. Então ele vai perdendo a sua agressividade. Outra maneira de fazer isso é diretamente através da edição genética. Né? Posso pegar ali o código genético responsável pela proteína que infecta as células, por exemplo, ou pela proteína que causa os sintomas, causa a maior parte dos sintomas, modificar um conjunto de proteínas ali, né, geneticamente, utilizando PCR, utilizando CRISPR, utilizando enzimas de restrição, e assim eu vou tornar aquele vírus menos virulento, menos agressivo. Tá? Então tem essas duas maneiras. Ou eu vou replicando o vírus várias e várias vezes, ou vou diretamente no genoma dele e edito aquele genoma para que ele perca suas características de agressividade. Tá? Então a vacina atenuada é feita com um vírus que está vivo, porém esse vírus está enfraquecido. Então o fato dele estar vivo tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que ele vai ficar mais parecido com uma infecção, né, natural, porque esse vírus vai conseguir infectar a célula, vai conseguir se replicar ali dentro daquela célula, tá? Ele só não vai ter a potência de causar os sintomas, tá? De ser tão agressivo. Então, a vantagem é replicar muito, né, o que seria uma infecção natural, onde o vírus infecta a célula e se multiplica. E a desvantagem é que esse vírus, apesar de atenuado, ele pode mutar novamente e ganhar novas características que façam com que ele cause a doença novamente. Tá? Que ele volte a ter a agressividade
que ele volte a ter virulência. Então, normalmente, esse tipo de vacina com vírus atenuado, ela não é recomendada para pessoas que estejam imunossuprimidas ou para gestantes que também estão com seu sistema imune mais inibido, tá? A gente não teve nenhuma vacina do Covid com essa tecnologia, justamente por conta desse risco que está atrelado à vacina de vírus atenuados, dele poder mutar e recuperar a sua virulência. Beleza. O outro tipo de vacina que a gente tem é a vacina de subunidade. Então, eu vou inserir somente um fragmento do patógeno. Grande maioria das vezes vão ser proteínas, mas também podem ser lipídios, que são mais facilmente reconhecidos pelo sistema imune do que carboidratos, tá? Então, para eu inserir a subunidade de um vírus, né, no paciente, eu posso pegar esse vírus, inativar ele, matar, despedaçar ele todo e recolher somente o pedacinho que me interessa. Por exemplo, a proteína S no SARS-CoV-2, né, no vírus da Covid, que é a proteína responsável por infectar as células, ela foi a selecionada para gerar a vacina da AstraZeneca e da Janssen. Tá? Então, são duas marcas de vacina, né, que utilizam a tecnologia da subunidade. E a gente precisa que essa subunidade ela chegue para o paciente. Eu posso simplesmente pegar essa proteína, né, juntar um monte numa concentração interessante e injetar no paciente, mas essas subunidades não vão ficar tão disponíveis assim, tá, para serem reconhecidas. Normalmente a gente consegue limpar proteínas soltas no nosso corpo com uma certa velocidade, tá? Não é só o sistema imune que vai fazer isso, né? Eu tenho o sistema imune inato, tenho fluidos do corpo que vão sendo renovados, né? Essas proteínas pequenas podem sair na urina, por exemplo, tá? E não gerar necessariamente uma resposta imune. Então, existem maneiras de se introduzir essas subunidades para garantir um pouco mais de resposta imune. Então, essa subunidade ela pode ser inserida nas células do paciente através de um vetor viral, por exemplo. Então, a gente já comentou sobre a utilização de vetores virais, né? Você usar o vírus como se fosse uma seringa para a célula, né? Para ele conseguir injetar alguma coisa ali dentro da célula. O que ele pode fazer é injetar, tá? Por exemplo, a proteína, injetar o lipídio daquele vírus que foi inativado, tá? Ou não um vetor viral, mas a gente pode usar nanopartículas sintéticas, muitas vezes vesículas lipídicas, que vão permitir com que essas proteínas entrem nas células. E aí eu vou ter um outro tipo de ativação do sistema imune, que com certeza vocês já viram em imunologia, que é a resposta do tipo 1, resposta TH1, tá? Que a gente vai rever um pouquinho mais para frente, eu vou relembrar vocês como que isso acontece. Beleza. Além disso, esse tipo de vacina, que é de subunidade, você não necessariamente vai trabalhar com vírus, né? Você pode trabalhar somente com DNA e RNA. Então, eu posso produzir essa proteína aqui do vírus, eu dei o exemplo de inativar o vírus, né? Pegar a proteína dele, injetar a proteína dele diretamente no paciente, mas eu posso pegar, na verdade, o RNA desse vírus, criar uma bactéria geneticamente modificada que contenha esse DNA ou RNA, e ela vai passar a produzir a minha proteína de interesse. E aí eu isolo essa proteína de interesse e aí injeto no paciente. Tá? Então, esse sistema de subunidade nada mais é do que aquilo que a gente vem estudando ao longo dessa disciplina, né, que é a produção de organismos OGM, para que no final ele produza uma proteína recombinante. Então, essa subunidade pode muito bem ser uma proteína recombinante, que pode ser produzida em bactéria, célula de inseto, célula de mamífero, né, diferentes modelos de produção, tá? Então, isso aqui já cria uma certa liberdade, né, para os pesquisadores, porque você não necessariamente precisa do vírus, precisa inativar o vírus. Então, eu não preciso de um laboratório que tenha uma alta biossegurança, tá? Que são caros para você estabelecer, caros de você manter. Precisa de aprovação do governo, é mais complicado esse processo de você ter a permissão de estudar vírus, tá? Então, isso
Já facilitaria para garantir o acesso de mais laboratórios para fazer esse tipo de pesquisa. Beleza. Então, a vacina, normalmente essa vacina de subunidade, como eu quero que essa subunidade vá para dentro da célula, se possível, né, para que eu gere os dois tipos de resposta imunológica, a resposta imunológica celular, e para isso eu preciso que a proteína esteja dentro da minha célula, tá? E a resposta imunológica humoral, que é a que produz os anticorpos, e aí a proteína pode estar do lado de fora da célula, mas como eu quero muito que tenha imunidade celular acontecendo, porque ela é a que gera maior memória, tá? Maior memória imunológica, eu quero idealmente que essa proteína esteja dentro da célula do paciente. Então, para fazer isso, muitas vacinas vão utilizar o vetor viral, que é muito mais frequente da gente ver, tá? Inclusive, a AstraZeneca é uma vacina que utiliza um vetor viral. Então, como que funciona? A gente vai utilizar um outro vírus que não seja patogênico, ou que seja pouquíssimo patogênico. Um exemplo, adenovírus de macaco, tá? É um vírus que causa uma gripe em macacos, e em humanos não gera sintoma nenhum, mas é capaz de infectar as células, ele só não gera a doença. Então a gente pega esse vírus, o adenovírus do macaco, e vamos fazer esse vírus produzir a proteína, por exemplo, do COVID, né, do SARS-CoV-2. Então você pega lá o material genético do COVID, responsável por produzir a proteína, insere esse material genético no vetor viral, no adenovírus de macaco, e aí você vai ter um adenovírus de macaco que produz a proteína S do COVID, do SARS-CoV-2, por exemplo. Então, quando esse vírus infectar as células do paciente, ele vai continuar produzindo essa proteína S. Então, a resposta imune do meu corpo, ela vai gerar anticorpos contra a superfície viral, superfície do vírus, que vai incluir também a proteína S do COVID. Então, indiretamente, utilizando esse vírus, o adenovírus de macaco, modificado, eu também estou me protegendo contra o COVID, contra o SARS-CoV-2, tá? Beleza. Esse vetor viral, então, ele pode ser utilizado tanto para que eu modifique o vírus, o adenovírus, e ele expresse a proteína, quanto nas vacinas genéticas, eu posso usar o vetor viral para que ele insira o material genético na célula dos pacientes. Então, posso usar o vetor viral para que ele insira o RNA ou o DNA, tá, nas células do paciente, para o próprio paciente produzir o antígeno. Então, o vetor viral ele pode ser usado tanto para vacina de subunidade, quanto para vacina genética. Só que ele apresenta um problema, que é o seguinte, na verdade, tá bom. Vamos um de cada vez. Um problema que é o seguinte. Como você está injetando um vírus inteiro, por mais que ele tenha aqui a proteína S do SARS-CoV presente na sua superfície, o meu corpo vai gerar anticorpos para toda a superfície do vírus. Vou pegar a proteína S, mas vou pegar também outras proteínas que são naturais do vírus como alvo, né? Vou utilizar essas proteínas como antígeno. Então, essa vacina que usa o adenovírus macaco, que usa o vetor viral, pode ser que quando eu seja injetado, eu gere somente anticorpos para a superfície do adenovírus e não gere muito anticorpos para a superfície aqui da proteína S. Tá? Então, com esse anticorpo que gruda no adenovírus, eu vou resolver a infecção que foi causada pela vacina, mas eu não vou gerar resposta imunológica, não vou gerar memória imunológica da proteína S, que era o que me interessava. Tá? Então, eu posso ter esse viés, vai depender de como a sua resposta imune vai se comportar. E, além disso, se você já entrou em contato com esse vírus antes, muito grande é a probabilidade dessa situação acontecer. Como você está entrando em contato com esse vírus pela segunda vez, o seu corpo já produziu anticorpos contra esse vírus. Não importa se agora ele tem a proteína S do COVID, se ele tem a proteína Z da gripe, se ele tem a proteína X do sarampo, da rubéola, da raiva, não interessa. O restante da superfície dele ainda é o mesmo. Então, eu vou ter células que produzem anticorpos contra o restante da superfície, e esses anticorpos vão matar esse vírus. Então, vão resolver a infecção.
mas não vai induzir a produção de novos anticorpos contra a proteína S e qualquer proteína contra o vírus que eu quero imunizar, tá? Além disso, os adenovírus também causam mais efeitos colaterais, tá? Porque, afinal, você tem um vírus que está vivo, ele só é atenuado, né? Ele só não causa doença. Então, ele ainda pode infectar as células e pode causar alguns efeitos adversos, que foi o que a gente acabou vendo depois para essas vacinas aqui, AstraZeneca e Janssen, que utilizam o adenovírus de macaco, tá? Então, tá aqui só mais uma imagem explicando, né? Tem um vetor viral saudável, né, que é capaz de se replicar, ele só não é capaz de gerar doença. O adenovírus de macaco só gera doença no macaco, não gera doença no humano. Eu vou lá e faço com que ele produza a proteína do SARS-CoV, tá? Modifico ali o material genético desse vírus. Então, cada vez que esse vírus se replicar, ele vai produzir um vírus que tem a proteína do SARS-CoV na superfície, tá? Então, esse vírus consegue infectar as células, né, e vai sendo identificado pelas minhas células da imunidade, vão gerar a resposta imune. Se tudo der certo, vou gerar a resposta imune contra a proteína S, o peptídeo spike do coronavírus também, que é o meu alvo principal, tá? Mas existe esse pequeno risco, essa chance de eu não gerar uma imunidade contra a proteína S, gerar uma imunidade contra o restante da superfície viral. Beleza. E a gente chega no último tipo de vacina, que é a vacina baseada em DNA e RNA. Então, a lógica por trás dessas vacinas é você inserir um material genético para que as células do paciente produzam o próprio antígeno, né? Produzam aquela proteína e o sistema imune vai reconhecer aquela proteína como algo não próprio, que ao longo de toda a sua vida você nunca produziu aquela proteína, então ele vai gerar uma resposta contra aquilo, tá? Contra essa proteína nova que apareceu no seu corpo, que as suas células estão produzindo agora. Então, na mesma ideia da vacina de subunidade, eu não necessariamente preciso trabalhar com vírus, então o laboratório não necessariamente precisa ser de uma alta biossegurança, tá? Isso facilita o acesso à pesquisa, a esse tipo de coisa. E uma vez estabelecida essa plataforma da inserção de RNA mensageiros ou da inserção de DNA, em teoria, ela serviria para qualquer patógeno, qualquer micro-organismo. É só a gente mudar a sequência genética, né, para a nossa proteína de interesse. Tá? Então, então, no COVID, a gente inseriu o material genético para a proteína S. Se eu quiser fazer essa mesma vacina, só que agora para o sarampo, para a rubéola, para gripe, que seja, é só eu inserir no mesmo lugar a proteína respectiva para cada um desses micro-organismos. Tá? Então, essa tecnologia de vacina baseada em material genético foi utilizada nas vacinas contra o SARS-CoV-2 da Pfizer e da Moderna. A gente vai voltar a falar um pouquinho mais à frente sobre esse tipo de tecnologia aqui, tá? Beleza. E com o tempo, depois que a gente recebe esse primeiro desafio, né, essa primeira injeção e contato com o vírus, é normal com o tempo a imunidade ir diminuindo, principalmente para as inativadas, que são a que causa o menor tipo de resposta imunogênica, depois para as atenuadas e de subunidade. Tá? Então, normalmente, tem vários tipos de vacina em que você precisa de uma dose de reforço para reestimular o seu sistema imune e manter uma boa quantidade de anticorpos neutralizantes e linfócitos de memória ali. Então, você quer ter sempre uma certa concentração de anticorpos neutralizantes presente no seu sangue para se prevenir daquele patógeno. O que quer dizer anticorpos neutralizantes? São anticorpos que se ligam numa região muito importante para o vírus. Tá? No caso do COVID, né, do SARS-CoV-2, a proteína S, a proteína spike do vírus, é a proteína que o vírus usa para infectar as células. Sem essa proteína, o vírus simplesmente não infecta nada. Então, se eu conseguir gerar um anticorpo que se ligue perfeitamente aqui na proteína S, agora essa proteína S não vai mais fazer contato com a célula, esse vírus vai ficar impedido de infectar qualquer célula. Então, a gente diz que esse anticorpo aqui é neutralizante, porque ele neutralizou a ação do vírus. Não deixou ele mais infectar células e se replicar, tá? Então, a frequência
ou a necessidade de doses de reforço vai depender muito da variabilidade do patógeno. Então, a gente tem vacinas, por exemplo, como a tríplice bacteriana, a DTP, que é para difteria, tétano e coqueluche, que não vão mudar. Normalmente, a gente toma reforço dessas vacinas a cada 10 anos, ou quando a gente entra em contato com algum metal enferrujado e se corta, né? Porque aí pode ter o perigo do tétano, aí a gente vai lá tomar a vacina, tá? Então, como essa vacina ela é baseada nas toxinas, na toxina da difteria, toxina do tétano, toxina da coqueluche, e essas toxinas não mudam muito, tá? Por mais que você tenha cepas diferentes, por mais que o vírus esteja presente aí na nossa sociedade há anos e anos, décadas, né? Milênios, de repente, não tem muita modificação na toxina que eles produzem. Então, quando a gente recebe a vacina de toxina, o anticorpo que a gente gera, a memória imunológica que a gente gera, é suficiente para ser mantida por um longo período de tempo. Então, a gente só vai tomar reforço a cada 10 anos e está tudo certo. A vacina funciona maravilhosamente bem. Já para a gripe, cheguei a comentar com vocês na aula passada que o vírus da gripe é muito mutável. Normalmente, os vírus de RNA sofrem muitas mutações, tá? Porque o RNA ele aceita mais mutações acontecerem, não tem mecanismos de correção. Então, por exemplo, tem várias DNA polimerases que, enquanto estão duplicando seu material genético, fazem uma conferência também para ver se o material genético foi duplicado da forma correta. Se tiver um nucleotídeo errado que foi adicionado, a DNA polimerase consegue ir lá e cortar e corrigir. A RNA polimerase, que é a enzima responsável, né, por duplicar RNAs, então por duplicar o material do vírus, ela não tem essa capacidade de mecanismo de reparo. Então ela vai introduzindo vários e vários erros ali no meio dessa replicação, e esses erros, na verdade, são mutações, né, que podem dar certo, podem aumentar a virulência do vírus, pode aumentar a sua capacidade de infectar mais células, ou pode simplesmente causar um erro que o vírus nem vai se tornar mais viável. É completamente aleatório, tá? Então, para a gripe, onde o vírus é de RNA e ele é muito mutável, eu preciso de um reforço basicamente anual. Então, todo ano, as agências de governo de vários países pegam as 3 cepas mais prevalentes naquela região e fazem uma vacina contra aquelas 3 cepas mais prevalentes. Então, anualmente, a gente tem uma nova vacina para a gripe sendo produzida, de acordo com as cepas de vírus que estão mais presentes naquele momento. Tá? Então, o vírus da gripe é um vírus que a gente sempre vai correr atrás dele, correr para entender qual foi a modificação que aconteceu esse ano, quais são as cepas mais prevalentes esse ano, para eu conseguir proteger a minha população. Eu trouxe uma notícia aqui, já antiga, né, final de 2022, que é um estudo que aponta que o reforço com vacina diferente oferece maior proteção. Então, teve essa combinação de, se na primeira dose você tomou uma vacina de superimunidade, na dose de reforço você vai tomar uma vacina com uma outra tecnologia. Vai tomar a Coronavac, que é o vírus inativado, ou vai tomar a vacina de material genético, né, de RNA mensageiro, como é o caso da Pfizer. A gente viu que combinar essas técnicas diferentes, né, essas técnicas de produção de vacina diferentes, fazia com que a imunidade ficasse mais forte, né, mais ativada, e a memória imunológica durasse mais tempo. Então, a concentração de anticorpos se mantinha alta por mais tempo, e as células de memória também se mantinham por mais tempo no corpo, tá? Fazendo esse tipo de combinação. Então, a pandemia foi um caso muito específico e muito único, né? Então, a gente começou a investigar diferentes combinações possíveis para fazer essa dose de reforço, para manter a imunidade. Então, isso aqui, na verdade, seria o ideal para todas as doenças. Você conseguir combinar vacinas que são produzidas em técnicas diferentes para apresentar um antígeno de maneiras diferentes para o seu sistema imune. Assim, você vai reforçar aquilo que ele já está reconhecendo, né? Reforçar aquela resposta que ele já montou. A gente não tem essa disponibilidade de vários tipos diferentes de vacina para várias doenças, né? Isso só aconteceu durante o Covid porque foi uma emergência, foi uma pandemia e tinha um alto interesse de várias empresas produzirem diferentes tipos de vacina, né?
Então, essa batalha contra os patógenos, ela é infinita, porque os micro-organismos têm a capacidade de mutação, né, sofrer mutação, e a cada vez que eles sofrem uma mutação, eu tenho a possibilidade de gerar uma nova característica, uma nova proteína na superfície, uma modificação de uma proteína que o meu sistema imune reconhecia, que eu já produzia anticorpo contra, agora essa proteína não está mais sendo expressa ali na superfície daquele organismo, então a resposta imune que eu gerei já não serve mais para nada, vou ter que tomar uma outra vacina, né? Não vou ter proteção contra esse micro-organismo com novas características. Então, na verdade, é uma disputa de gato e rato. A gente está sempre correndo atrás para acompanhar as novas mudanças, né, as modificações que os agentes patógenos vão apresentar. Bactéria muta, mas não muta tanto assim. Vírus mutam com muito mais facilidade, em especial os vírus de RNA. Tá? A mutação é absurdamente frequente. A cada 10 mil nucleotídeos eu tenho uma mutação. E isso é uma relação muito, muito alta, tá, de mutações acontecendo. Ainda mais se a gente pensar que um vírus, quando infecta uma célula, ele vai produzir, vai se replicar a ponto de gerar milhões de partículas virais. Então, a cada replicação que acontece ali, eu tenho um errinho sendo inserido. Se eu tenho 1 milhão de vírus, eu tenho, no mínimo, 1 milhão de modificações sendo introduzidas aí. Uma em cada vírus diferente, tá? Então, a gente está sempre atrás de caracterizar esses novos patógenos que vão surgindo, as novas cepas, tá? Para conseguir desenvolver um agente imunogênico, a vacina, que melhor produza a resposta imunológica no nosso corpo. Então, as bactérias, por exemplo, não sofrem mutação com tanta frequência, mas também sofrem mutação. A gente teve o surgimento das bactérias super resistentes, né, que são resistentes a vários tipos de antibióticos diferentes. Então, com a mutação, que tem a possibilidade de gerar uma nova característica, mais a seleção natural que ocorre no ambiente, que vai selecionar aquelas características que trazem uma vantagem para o organismo, né, que permita com que ele se multiplique mais, como é o caso da resistência a antibióticos, que fez com que as bactérias que viviam em ambiente hospitalar conseguissem replicar, conseguissem sobreviver com mais facilidade. Tá? Vão trazendo essas características novas para os micro-organismos e a gente vai atrás deles, né, tentando desenvolver sempre uma vacina mais adequada. Então, de maneira geral, o que vai acontecer é que um mesmo tratamento não vai funcionar sempre contra um micróbio que possa sofrer modificações, possa sofrer mutações, assim como uma mesma vacina não vai funcionar para sempre contra um micróbio que possa sofrer modificações ou mutações. A gente vai ter que sempre ir atrás deles. Tem aqueles que não modificam com muita frequência, tá? Sofrem pouquíssimas modificações, pouquíssimas mutações são possíveis. Então, esses vai demorar muito, muito tempo para a gente precisar gerar uma vacina nova, tá? Mas o ponto aqui é a palavra sempre. Então, uma mesma vacina não vai funcionar para sempre contra um determinado vírus, porque aquele vírus vai sofrendo modificações, a gente vai precisar atualizar as vacinas. Beleza. Então, a gente vai utilizar como alvo para a produção de vacinas aquelas proteínas que sejam muito importantes para o vírus, aquelas proteínas que sejam essenciais para a infecção do organismo. Que é isso que o vírus vai tentar fazer, né? Vai tentar infectar células para conseguir se replicar. Então, normalmente, os alvos de vacina vão envolver proteínas e lipídios essenciais para o vírus conseguir fazer isso, conseguir infectar a célula e se replicar. Só que não é tão simples assim, né, você conseguir definir um alvo que seja bom, que seja adequado. Primeiro porque é difícil conseguir achar alvos que sejam fáceis de isolar em laboratório. É difícil achar os alvos que sejam reconhecidos com facilidade pelo nosso sistema imune, esse é outro ponto. E, consequentemente, é difícil de identificar alvos que o nosso corpo consiga gerar anticorpos neutralizantes. Então, se eu pego um vírus inteiro, inoculo num paciente, o meu sistema imune vai gerar anticorpos contra toda a superfície desse vírus. Tá? Alguns anticorpos vão ser mais efetivos, outros vão ser menos efetivos, e aí o meu corpo seleciona esses que são mais efetivos. Ele sempre tenta selecionar aqueles que sejam o mais neutralizantes possíveis, ou que sejam mais próximos de neutralizar. Tá? Mas nem sempre isso acontece.
Então, essa dificuldade em conseguir isolar um alvo, em conseguir definir bem um alvo nos agentes patógenos, explica um pouco da não resistência de vacinas, né, para diversas doenças que vêm sendo pesquisadas há décadas, há milênios, né, como a AIDS, o HIV, a tuberculose, malária, ebola, doença que assola a África, né, as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Enfim. Beleza, então o exemplo que eu já dei, né, está escrito aqui no slide, que é a doença da gripe, que é um vírus altamente mutagênico, então todo ano a gente tem que ir atrás das mudanças que aconteceram nesse vírus para produzir uma nova vacina que acompanhe, né, as mutações pelas quais esse vírus passa. Então, quais são os critérios para produzir uma vacina efetiva? Primeiro de todos e mais importante, essa vacina precisa ser segura, precisa ter segurança nela. Ou seja, ela não pode causar complicações graves e nem pode causar a doença. A gente quer que a infecção seja muito parecida com a infecção natural, mas a gente não quer trazer prejuízo para o paciente. Tá? Então, não posso ter complicações graves nem causado pelo antígeno, nem causado pelo veículo, né? Como é o caso do vetor viral ou das nanopartículas lipídicas que podem ser usadas. A vacina que eu estou produzindo precisa proteger contra a doença, né? Essa é a função primária dela, ela tem que ser capaz de induzir a imunidade na maioria das pessoas. E já falo isso, né, na maioria das pessoas, porque nenhuma vacina, nenhum tratamento, nenhum remédio, nada é 100% eficaz. Sempre existem pessoas com uma certa variabilidade genética, no qual um determinado remédio não faz efeito, uma determinada vacina não vai produzir imunogenicidade suficiente, né, para gerar resposta imunológica e, consequentemente, a memória imunológica. Então, a gente tem que produzir uma vacina que causa essa imunidade na maioria das pessoas. Boa parte das vacinas conseguem imunizar para mais de 80% da população. Tá? Boas vacinas são consideradas assim. A gente tem que levar em conta por quanto tempo essa proteção dura. Claro que quanto mais tempo, melhor. E para isso a gente precisa acompanhar, né, o paciente que foi imunizado, a pessoa que foi imunizada, para entender se uma dose é suficiente, se precisa dose de reforço, com qual espaçamento de tempo eu preciso dar essa dose de reforço, se depois de 3 meses, depois de 6 meses, depois de 10 anos, né? Esses estudos precisam ser compreendidos. E, claro, a vacina que não precisa de dose de reforço e que dura, né, que gera uma memória imunológica para sempre, é a melhor possível. É a que a gente está buscando. Porque assim a população só precisa tomar uma dose da vacina, pronto, já está resolvido, não tem o risco dela não ir tomar a segunda dose, né, e deixar aquela pessoa vulnerável. E para que isso aconteça, a vacina precisa gerar tanto anticorpos neutralizantes, quanto gerar uma imunidade celular, para que eu consiga gerar células de memória e também linfócitos que sejam citotóxicos, que consigam matar as células que foram infectadas, principalmente quando a gente está falando de vírus, tá? Porque eu já comentei isso na aula passada, só para a gente rever aqui rapidinho. O anticorpo ele está do lado de fora da célula, então ele vai se ligar a qualquer patógeno que esteja do lado de fora da célula. Ok, se tiver um vírus boiando ali no sangue, se tiver um vírus boiando, né, fora da célula, o anticorpo se liga. Mas o vírus que já infectou a célula, que está dentro da célula, esse o anticorpo não tem acesso, né? Afinal, a célula tem uma membrana plasmática, né, lipídica, e o anticorpo não consegue atravessar essa membrana. Então, preciso dessas células aqui, os linfócitos citotóxicos, porque são elas as células que vão dizer para as células que foram infectadas por vírus para elas morrerem, e assim limitando a capacidade replicativa do vírus dentro do corpo, tá? Não deixando esse vírus se replicar e aumentar muito a sua quantidade. Beleza. Então, todas essas características que eu preciso ter para ter uma boa vacina, segurança, proteção contra a doença, tempo de proteção prolongado, geração de anticorpo neutralizante, geração de imunidade celular, vão ser testadas e vão ser validadas através de testes, né? Testes pré-clínicos e depois testes clínicos. Então, literalmente, qualquer fármaco, qualquer biofármaco, qualquer produto, tratamento, proteína recombinante, suplemento alimentar, tem que passar por uma bateria de testes para garantir segurança e garantir a sua eficácia, né? A sua funcionalidade. Então, a primeira etapa desses testes acontece ainda dentro de um laboratório.
onde você vai ter a produção e purificação desse agente, dessa droga, dessa vacina, né, que é o nosso caso aqui, que a gente está querendo desenvolver. Então, nessa primeira etapa, somos nós, no laboratório de pesquisa, desenvolvendo novos fármacos, né, novas vacinas, novos antígenos, possíveis alvos que eu posso usar, tá, para tentar fazer uma imunidade, né, no meu organismo de uma maneira duradoura. Então, aqui eu vou tentar entender a farmacocinética e a farmacodinâmica dessa droga. Depois eu passo para os testes pré-clínicos. Então, vou começar a fazer teste in vitro e in vivo, ou seja, teste nas células em cultura, teste em animais vivos. E aí eu posso estar falando de camundongos, coelhos, cachorros, chimpanzés também, né, macacos, podem ser usados durante essa fase. Então, aqui eu quero demonstrar a segurança desse fármaco, dessa vacina, e entender o mecanismo pelo qual ele funciona. Né? Entender se ele funciona de fato e tentar desvendar o máximo do mecanismo responsável por fazer ele funcionar. Se der certo, se nos testes pré-clínicos a minha vacina foi segura, gerou nenhum ou pouquíssimos efeitos adversos e teve uma alta imunogenicidade, conseguiu gerar resposta imune para o macaquinho, para o camundongo, para o hamster, que seja, essa vacina passa para a próxima fase. Então, sai do teste pré-clínico e a gente começa a entrar nos ensaios clínicos ou testes clínicos. Então, agora a gente começa a testagem em seres humanos. E essa é a etapa mais longa, que pode demorar aí 15 anos, 20 anos, tá? Demora-se muito tempo para ter a aprovação de um fármaco, de uma vacina, tá? Pelas agências reguladoras de saúde, que no nosso país é a Anvisa, mas tem a FDA, que é a Anvisa americana, tem a Anvisa europeia também, e cada uma tem os seus processos para aprovar ou não um determinado fármaco, uma determinada vacina. Tá? Então pode demorar muito, muito tempo, décadas, e é uma etapa, né, que envolve muito gasto de dinheiro, porque você precisa recrutar pessoas, então normalmente você precisa estimular para que esse voluntário participe. No Brasil isso não é permitido, mas nos outros países é pago um dinheirinho para eles participarem de incentivo, tá? R$100, R$200, por exemplo. Você vai gastar com exames para acompanhar esses pacientes. Normalmente, durante essas fases de testagem clínica, esses testes são feitos de maneira multicêntrica, então em vários hospitais espalhados pelo mundo ao mesmo tempo. Então, você não vai gastar só em real, você pode estar gastando em dólar, em euro também para fazer esse tipo de pesquisa. Então, é muito, muito, muito caro. Tá? Só vai chegar a ganhar um investimento, né, se realmente ele demonstrar uma segurança e um funcionamento muito bons aqui durante os testes pré-clínicos. E dentro dessa etapa dos testes clínicos, né, dos testes em humanos, a gente consegue dividir em 4 fases. Fase 1, 2, 3, 4. Na fase 1, você vai testar em poucas pessoas, porque o objetivo é só entender se aquela vacina, se aquele produto tem o mesmo comportamento em humanos do que ele tinha nos animais. Então, nessa primeira fase, você quer identificar efeitos colaterais e definir qual é a dosagem mais segura para eu injetar naquela população. A dosagem que cause o mínimo possível de efeitos colaterais, mas que ainda seja eficiente, que ainda cause alguma imunogenicidade. Passada essa fase, né, se você conseguir gerar poucos efeitos colaterais, a dosagem for ajustada, você entra na fase 2, onde mais pessoas vão ser recrutadas, e agora você vai investigar a eficiência daquele fármaco, a eficiência daquela vacina. Aquela vacina é capaz de gerar resposta imunológica, né, gerando anticorpos e imunidade celular? Se sim, por quanto tempo? Em qual porcentagem da população? 80%, 100%, 20%? Qual foi a frequência de efeitos colaterais, né, que surgiram durante essa fase de testagem? Tá? Então, é nessa fase 2 onde você começa a estabelecer um grupo controle e um grupo tratado, né, para conseguir comparar os dois e entender se tem um aumento dos efeitos colaterais aparecendo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá. Passada a fase 2, se for aprovada, vai para a fase 3, que é a última fase antes de você obter a aprovação, né, o registro sanitário, o registro da agência de saúde. Então, na fase 3, você quer demonstrar mais ainda a eficácia daquela vacina. Então, você vai aumentar em muito a quantidade de pessoas que estão participando. Até a fase 2, você tinha ali na casa de centenas de pessoas participando. Na fase 3, você vai ter milhares de pessoas participando.
vai ter pessoas de populações diferentes, em países diferentes, se possível. Tá? Então, o estudo começa a virar multicêntrico, começa a envolver várias equipes diferentes, né, de diferentes hospitais, normalmente, para entender a fundo qual é a eficácia daquele fármaco ou daquela vacina. Então, protege quanto por cento da população? Impede de ser infectado? Ou só impede de transmitir? Ou só impede o surgimento dos sintomas? Ou só evita a morte, mas não impede o surgimento da doença? Essa vacina, ela funciona para todo mundo ou ela não funciona para uma determinada população, como grávidas, idosos, pessoas com outras comorbidades? Se essa vacina nova que eu estou tentando desenvolver, ela é comparável com o que se tem atualmente, uma vacina que é usada atualmente, ela é pior ou ela é melhor? Tá? E esse acompanhamento vai sendo feito aí durante 5 anos. Então, a partir do momento que o último voluntário foi registrado na fase 3, ainda vai durar 5 anos de acompanhamento para ver se não tem a geração de algum efeito colateral durante esses 5 anos, se a vida desse paciente não foi prejudicada de alguma forma. Vai levantar todos os dados e isso vai ser profundamente estudado pelas agências reguladoras de saúde, que vão dar a aprovação ou não. Dada a aprovação, essa vacina então entra na fase 4, que é a fase de comercialização. Então, chega para a população comprar, ou chega no SUS para ser aplicado para toda a população. E aí, com a população liberada para receber essa vacina, a empresa que produziu essa vacina vai fazendo o acompanhamento junto com a agência de saúde do país, para ter certeza se a segurança continua a mesma, né? Se não começa a aparecer diversos efeitos colaterais, tá? Porque qualquer agente químico tem efeitos colaterais, é impossível evitar. A questão é com que frequência eles aparecem. A gente tem efeitos colaterais que são comuns, efeitos colaterais que são raros, muito raros e raríssimos, que vão acontecer 1 em cada 10 milhões de pessoas, tá? Então, para eu conseguir ver esse evento, né, conseguir computar esse efeito colateral, eu preciso de 10 milhões de pessoas participando, tomando essa vacina, para eu entender se tem esses efeitos colaterais surgindo ou não. Então, se a gente pegar uma aspirina para dor de cabeça, você vai ler lá na bula eventos comuns, efeitos colaterais comuns, efeitos colaterais raros, raríssimos, tá? Que acontecem em 1 em cada 1 milhão de pessoas. E aí você vai ver lá que a aspirina tem potencial de causar falência do fígado, tem potencial de causar morte súbita, tá? Vai causar morte súbita, vai causar falência do vírus, falência do fígado, 1 a cada 10 milhões de pessoas. Beleza. Então, esse aqui é um exemplo de uma vacina da dengue, que quando chegou para a fase 4, começou a ser comercializada aqui no Brasil, ela teve que mudar a bula, né? Teve que fazer uma alteração, porque as agências de saúde pegaram aí um probleminha, né, durante essa fase 4. Então, o que acontecia é que as pessoas que nunca haviam sido infectadas pela dengue, pelo vírus da dengue, depois que tomavam a vacina, se elas entrassem em contato com o vírus, né, fossem infectadas depois de tomar a vacina, a doença era pior do que se ela não tivesse tomado nada, tá? Então, isso é uma coisa difícil, né, para a gente conseguir detectar, tá, nas fases anteriores. Precisou que muita gente tomasse essa vacina para que esse dado ficasse visível, né, fosse possível de ser detectado. Então, essa vacina aqui teve a sua bula alterada para que a vacina fosse dada somente para aquelas pessoas que já tiveram a dengue, que já tinham contato com a dengue, tá? Isso se deu por conta de uma reação cruzada entre os anticorpos. Então, por que que na segunda vez que a gente pega a dengue, a doença é pior, é mais grave? Porque a gente tem a chance de ter essa reação imune cruzada. Basicamente, existem 4 vírus da dengue, 4 cepas diferentes, tá? Você vai lá, teve infecção por um vírus, vamos dizer que foi a cepa do tipo 1. Beleza, sobreviveu, né? Teve dor no corpo e tal, febre, melhorou. Ok. Se você for infectado por uma das outras 3 cepas do vírus da dengue, né, que você não teve contato ainda, o que acontece é que os anticorpos que você produziu para a primeira vão facilitar a infecção da segunda. Então, vão acabar fazendo com que o vírus entre mais fácil dentro da célula
e aí eu vou ter uma resposta inflamatória aumentada, e no caso da dengue, eu vou ter uma dengue chamada de dengue hemorrágica, que é uma dengue bem mais grave, tá? Acho que já está aqui o esquema. Isso, está aqui, beleza. Vou dividir essa tela aqui, pronto. Então, me fizeram essa pergunta, né, na aula passada sobre reação imune cruzada. Aqui, com a dengue, a gente vai conseguir ilustrar isso melhor, tá? Então, é um aumento dependente de anticorpo, que se chama em inglês. Então, beleza, você teve... Aqui ele está dando o exemplo do SARS-CoV, mas serve exatamente a mesma coisa para o vírus da dengue, tá? Então, você teve a primeira infecção lá do vírus da dengue, vamos dizer que foi o vírus da dengue, aqui, o Dengue-1, Dengue Virus 1. Beleza. Ele foi lá, infectou algumas células, você produziu um anticorpo contra aquele vírus, ok, se livrou da infecção, sobreviveu. Show. Na segunda infecção, então entrou em contato com o vírus de novo. Se for a mesma cepa, então se for de novo o vírus da dengue 1, beleza, você já tem um anticorpo perfeito contra ele, já tem a memória imunológica. Quando ele aparecer, você rapidamente vai ativar a sua produção de anticorpos, tá? E vai fazer com que esse vírus seja expelido, né? Seja eliminado. Isso, se você conseguir produzir uma boa quantidade de anticorpos, tiver uma concentração alta de anticorpos neutralizantes no seu sangue. Se a concentração estiver muito, muito baixa, eu vou ter um ou outro anticorpo se ligando nesse vírus, e aí um anticorpo só não é o suficiente para neutralizar esse vírus. Para neutralizar esse vírus, eu preciso de um esquema assim. Preciso de 3 anticorpos ligando numa partícula viral, para ele se tornar inútil, né? Não conseguir infectar nada. Um só anticorpo, ele ainda tem várias proteínas que vão ser responsáveis por fazer a infecção aqui livres, né, na sua superfície. Então, esse um anticorpo ligado ao vírus, na verdade, vai jogar contra mim. Porque as minhas células, elas reconhecem anticorpos, tá? E vão fagocitar essa partícula do anticorpo aqui. Então, se eu estou fagocitando, eu estou colocando o vírus para dentro. E se esse vírus conseguir escapar lá do endossoma dessa célula, né? O endossoma é a vesícula interna onde o vírus foi capturado, depois esse endossoma é fundido com o lisossoma, que é literalmente o estômago da célula, onde eu tenho várias enzimas que quebram proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos, tá? Se o vírus conseguir escapar desse lisossoma, desse endossoma, ele já está dentro da célula, então vai facilitar muito a infecção. Então, existe esse tipo de atividade, né, de ação, onde o anticorpo, a presença de anticorpo em baixa concentração, pode, na verdade, favorecer a infecção pelo vírus, ao invés de bloquear, neutralizar a infecção por esse vírus, tá? Quando a gente está falando da mesma cepa, é difícil disso acontecer, porque a sua concentração de anticorpos neutralizantes precisaria estar muito, muito baixa. E normalmente, se você está tendo contato com o vírus pela segunda vez, você já sabe como produzir anticorpos neutralizantes. Então, você vai, ainda que esteja baixa no seu corpo, suas células de memória vão começar a entrar em atividade, né? Vão se tornar ativas, vão produzir muito anticorpo neutralizante. Rapidamente, você vai resolver essa situação. Mas se na segunda infecção for uma cepa diferente, ou um vírus que sofreu uma mutação e mudou as proteínas da sua superfície, agora, esse anticorpo que você produz, que era neutralizante para o vírus da dengue 1, ele não é neutralizante para o vírus da dengue 2, 3 e 4. Tá? Ele não vai se ligar exatamente na proteína responsável pela infecção viral, né? Proteína que o vírus usa para entrar na célula. Então, na verdade, esse anticorpo agora vai favorecer muito mais essa situação de baixo, onde o anticorpo só facilita com que o vírus entre na célula, mais do que impede, tá? Então, existe esse tipo de reação cruzada, onde a minha imunidade para uma cepa acaba me tornando mais suscetível à infecção pelas outras cepas de vírus, tá? Por conta do vírus, né, explorar esse sistema aqui onde eu tenho um anticorpo que não se liga de uma maneira neutralizante. Tá? Então, esse vídeo aqui é um pesquisador do Butantan, ele fala um pouco sobre isso, sobre
reação cruzada, reação imunogênica cruzada, essa maior facilidade que o vírus tem quando eu tenho baixa concentração de anticorpos, ou quando eu tenho anticorpos que são para outra cepa, que podem acabar facilitando a entrada, a infecção de vírus de cepas diferentes, tá? Mas eu não vou colocar agora não, porque o vídeo é um pouquinho longo, depois vocês dão uma olhada que é interessante. Vamos continuar a gente aqui. Beleza, então falamos das etapas de produção, o que é importante, o que não é importante, e falamos dos diferentes tipos de vacina, né? Então agora vamos entrar na parte mais de biotecnologia da coisa. Então, a vacina de subunidade é uma vacina que pode ser produzida através de proteínas recombinantes. Inclusive, a maioria das vacinas de subunidade que são produzidas atualmente são feitas assim. Tá? A gente vai colocar uma modificação genética num vírus atenuado para que esse vírus produza uma determinada proteína, né, de um outro vírus que seja mais interessante, que eu queira imunizar. Ou eu vou usar uma bactéria para produzir uma proteína do vírus da Covid, por exemplo, pegar essa proteína do vírus da Covid, injetar no paciente, para que ele consiga ser imunizado, né, contra as proteínas daquele vírus. Então, basicamente, todo esse processo de criação de OGM, para que ele produza a proteína recombinante, que a gente vem falando ao longo dessa disciplina, é o que a gente vai usar para produzir uma vacina de subunidade, tá? Aqui eu coloquei a bula de uma vacina, está um pouquinho fora de ordem, mas beleza. A bula da vacina só para mostrar que todo medicamento tem efeitos colaterais. Então, aqui na própria bula, essa é a bula de uma vacina parecida com a da AstraZeneca, tá? Uma vacina de subunidade. E aqui ele já vem falando que tem a possibilidade de aparecer miocardite, pericardite, que aonde você injetou a vacina pode ter uma reação inflamatória, você pode ter reação alérgica, tá? Contra algum componente ali da vacina, pode ter dificuldade de respirar, taquicardia, pode ter tontura, dor no peito, fraqueza, enfim. E aí, conforme a gente vai fazendo os estudos cada vez mais avançados, a gente vai detectando esses pequenos percentuais, né, que só aparecem quando a gente tem um volume de pacientes muito grande, como foi o caso da vacina da AstraZeneca, que no final de 2022, se eu não me engano, AstraZeneca e Janssen, a vacina da Janssen, foram descontinuadas no Brasil, porque estavam causando trombose nas mulheres, tá? Isso por conta do vetor viral, lá por conta do adenovírus de macaco, beleza? Ok. Então, voltando aqui para os OGMs, né, para a gente produzir a nossa proteína recombinante. Então, tá. Então, sabendo que eu posso produzir uma proteína recombinante, basicamente, qualquer organismo vivo, célula de mamífero, né, numa bactéria, numa levedura, num fungo, a gente poderia, então, pegar uma bactéria, um lactobacilo, que está presente no Yakult, por exemplo, e modificar geneticamente esse lactobacilo do Yakult para ele apresentar, por exemplo, a proteína S do COVID. Se ele apresentar a proteína S na sua superfície, o meu sistema imune vai reconhecer essa proteína S e aí eu vou ter uma geração de resposta imune, né? Vou ter a geração de uma memória imunológica, se tudo der certo. Então, uma das técnicas que a gente pode aplicar é uma vacina de Yakult, tá? Uma vacina de comida, uma vacina de iogurte, por exemplo. Então, o Yakult, que é aquele leite fermentado, que possui lactobacilos vivos, né, na sua composição. Se a gente modificar esse lactobacilo para apresentar uma determinada proteína, a gente pode usar o Yakult como um imunogênico, como se fosse uma vacina, tá, para o nosso corpo. Lembrando que existem vacinas orais, né, o famoso Zé Gotinha. Então, o Zé Gotinha é a vacina que funciona para aquelas doenças aonde o vírus vai infectar através da mucosa intestinal, tá? Normalmente é a mucosa intestinal, né? Os vírus que o Zé Gotinha protege. Mas pode ser também mucosa nasal, mucosa da boca, tá? Mucosa anal também pode ser, por exemplo. Qualquer tipo de vírus que infecte mucosas, a gente poderia fazer algo assim, próximo disso. Tá? Então, por exemplo, um vírus do intestino, um vírus que vai infectar a minha mucosa do intestino, eu posso gerar ali
um lactobacilo que expressa as proteínas desse vírus na sua superfície. Assim, eu já ensino as minhas células da imunidade a reconhecer esse tipo de proteína aqui. Então, existe no futuro próximo a possibilidade da gente trocar o Zé Gotinha por um Yakult. Tá? Então, você tomaria o Yakult, essa seria a sua vacina via oral, e você geraria imunidade ali contra as proteínas que estão na sua superfície, né? Na superfície desse lactobacilo. Aí isso acontece porque a gente tem aqui a mucosa intestinal, então está formando a parede do meu intestino, e embaixo eu tenho várias células imunogênicas. Inclusive eu tenho essas células aqui em vermelho, que formam tipo uma cabaninha, onde aqui dentro ficam várias células da imunidade, vários linfócitos e várias células dendríticas que vão apresentando antígenos para as células da imunidade. Então, o intestino é um lugar onde a gente tem uma resposta imune muito concentrada ali, muita célula da imunidade, até para manter a nossa microbiota regulada, não deixar ela expandir demais, tá? Não deixar ela começar a infectar o nosso corpo, tá? Uma outra ideia, isso do Yakult, o Rômulo, há um tempinho atrás, ele estava pesquisando algo bem próximo disso. A gente ainda não tem nenhuma vacina que funcione, tá? Dessa maneira que eu estou falando, do Yakultzinho, de um probiótico que você toma e gere uma imunidade. Isso ainda está em fase de pesquisa. A gente ainda não conseguiu estabelecer uma boa vacina e começar a vender como produto. E uma das pessoas que estavam pesquisando sobre isso era o Rômulo, nosso coordenador da biomedicina, que estava desenvolvendo um probiótico para levar a imunidade, não lembro de qual micro-organismo que era. Mas depois, se você encontrarem, por acaso, com ele no corredor, pergunta para ele se ele não estava desenvolvendo um probiótico para ser usado, tipo uma vacina oral, que aí ele vai poder falar um pouquinho mais sobre isso. Brabo demais, também acho. Beleza. Outro tipo de ideia é desenvolver uma vacina onde essas proteínas estejam presentes em alimentos. Então, a gente já tem produção de certas proteínas, como anticorpos, em plantas. Tá? Normalmente, a planta de tabaco, que é uma planta que a gente já tem o sequenciamento genético toda dela, uma planta que vem sendo manipulada há muito, muito tempo, principalmente por não ser uma planta que é utilizada como alimento. Tá? Então, ela não recebe tantas críticas assim por ser modificada. Então, o que aconteceu para a gente ter esse tipo de produção? Os pesquisadores inocularam o ebola em camundongos e depois isolaram os genes responsáveis por produzir os anticorpos contra o ebola e introduziram esses genes na planta de tabaco. Então, lá na planta de tabaco, dentro das células que formam as folhas, está cheio de anticorpo contra o ebola. Então, eles conseguiam purificar esse anticorpo, né, a partir das folhas ali do tabaco, isolar esse anticorpo e usar o anticorpo para quem está com infecção ativa do ebola, né, presente. Tá? Então, a gente poderia fazer esse mesmo raciocínio, mas pensando agora não em produzir o anticorpo, mas produzir a partícula viral mesmo, né? Por exemplo, a proteína S do SARS-CoV-2, né, do Covid-19. Se eu faço, por exemplo, que a proteína S seja produzida num alface ou numa maçã, eu não preciso mais tomar a vacina, é só eu comer o alface, comer a maçã, porque já vai ter a proteína S lá do vírus, minha mucosa vai entrar em contato e vai me proteger, pelo menos ali naquela região, tá? Desse patógeno. Como o Covid não é um vírus de intestino, é um vírus de mucosa, faria mais sentido a gente pensar em um spray nasal com essas proteínas, né? Um spray para a boca, por exemplo. Já existem pesquisas assim, envolvendo esse raciocínio. Então, normalmente você vai proteger a mucosa onde o vírus vai infectar, né? Então, para o caso das comidas que permitam gerar uma imunidade, normalmente vai ser imunidade contra vírus intestinais, tá? Mas pode ser que a gente desenvolva algo que melhore ainda mais, né, essa resposta imune. Eu boto a proteína S, boto a proteína S dentro do alface. Junto com essa proteína S, eu boto uma outra proteína que estimula muito, por exemplo, a resposta imune. Então, mesmo que o contato com a proteína viral aconteça só no intestino, se for forte o suficiente a inflamação, eu posso fazer com que todas as células do corpo gerem
todas as células de imunidade presentes no corpo gerem anticorpos, né, respondam contra essa determinada proteína. Então, está aí no futuro para a gente desenvolver alimentos modificados que funcionem como vacinas, ao invés de tomar a vacina, ao invés de tomar a injeção. E o último tipo de vacina para a gente falar um pouquinho mais sobre são as vacinas de DNA e RNA, onde a gente vai pegar o material genético do vírus, inserir o material genético na célula e fazer com que a célula produza a proteína viral. E aí as minhas células da imunidade vão reconhecer aquela proteína diferente, que nunca foi expressa, vão gerar uma resposta imune contra aquilo, tá? Então, na vacina de DNA, vai ser necessário que a gente faça a transfecção. Então, igual a gente falava nas bactérias, onde a gente tinha que usar ou um vírus, ou um choque térmico, ou a eletroporação para abrir poros na membrana da célula que permitissem com que o DNA entrasse nessa célula. Então, vou ter que fazer isso também quando eu estou pensando numa vacina de DNA. Então, a vacina de DNA, ela é só a injeção se eu utilizar o vírus como vetor, mas se eu não utilizar o vírus como vetor, ela é a injeção mais um choque. E aí tem alguns artigos que falam sobre usar agulhas de eletroacupuntura para fazer esse choque, né, para fazer essa eletroporação nas células. E aí o DNA entraria lá naquela célula, ela passaria a expressar a proteína de interesse. Tá? Então, a inserção do DNA codificante para a proteína viral, normalmente vai ser um plasmídio, né, um DNA fechado, porque o DNA circular fechado ele é mais resistente. E aí as células vão produzir esse antígeno. Mas aí entram as perguntas. Com que intensidade essa proteína vai ser produzida? Em qual quantidade? Vai produzir muito? Vai produzir pouco? Por quanto tempo essa proteína vai ser produzida? Onde exatamente no corpo essa proteína vai ser produzida? Vai ser na célula do músculo? Esse vetor viral vai levar esse DNA e vai infectar a célula do pulmão, as células do cérebro, a célula da pele, do ovário, do testículo, por exemplo? E se eu estou injetando DNA, estou inserindo DNA na célula, será que não tem um risco desse DNA integrar para sempre o meu DNA da célula, o DNA da própria célula, e eu vou produzir para o resto da vida? Ou durante essa integração pode ser que o DNA seja cortado num ponto que é muito sensível e eu introduzir uma mutação genética na minha célula? Então, as vacinas de DNA, elas ainda têm que superar esses desafios aqui, elas ainda precisam responder essas perguntas com mais qualidade. A gente já tem uma ideia dessa relação de quantidade de proteína que é produzida, e é menos do que a de RNA, tá? Por quanto tempo? É variável, mas normalmente dura poucas semanas, tá? Dura uma semana essa produção da proteína. Onde no corpo depende de como você injeta, se você injeta na veia, se você injeta subdermal, né, embaixo da pele, ou se você injeta intramuscular, vai para regiões diferentes. Se você injetar na veia ou subdermal, a maioria dos vírus migram para o fígado, e no fígado a maior parte é degradada e acaba saindo na urina, então não é tão eficiente assim. Agora, se você injetar intramuscular, aí ele fica presente ali por mais tempo, uma parte pequena só que vai para o fígado, a maior parte continua nas células musculares. Então, isso a gente já tem uma ideia de resposta, tá? Mas essa última pergunta aqui, que é a mais importante de todas, do risco de integração do DNA que eu inseri ao DNA endógeno da minha célula, ainda não foi totalmente respondida, ainda não foi elucidada, tá? Então, o que acontece, na verdade, é que as vacinas de DNA, elas já são pesquisadas há um bom tempo, desde 1993. Elas são pesquisadas há mais tempo do que a vacina de RNA. Só que a vacina de DNA ficou estagnada na pesquisa, porque ela não ganha em nenhuma dessas perguntas aqui da vacina de RNA. E essa última pergunta aqui só se aplica às vacinas de DNA, porque o RNA não corre o risco de integrar o nosso DNA, né? Esse risco existe, mas ele é mínimo, mínimo do mínimo, tá? Então, um DNA, para ele integrar no nosso DNA, é uma coisa mais fácil. E ainda existe uma outra dificuldade, que é o seguinte: a vacina de DNA, ela só vai ter efeito quando entrar no núcleo. Então, ela precisa atravessar a primeira barreira, que é a membrana plasmática, depois precisa atravessar a segunda barreira, que é a membrana nuclear, que é ainda mais seletiva no que ela deixa entrar e o que ela não deixa entrar. Então, isso é uma grande dificuldade para acontecer.
E aí depois eu vou ter um DNA plasmidial circular simplesmente boiando aqui, muito próximo do DNA endógeno da célula. Então a chance de integrar é alta, tá? Existe uma preocupação legítima da gente entender, tá? Se isso pode acontecer ou não. Então, de maneira geral, a resposta imune gerada ela é fraca com as vacinas de DNA, por isso que as vacinas de DNA não têm mais ido para frente. A vantagem é exatamente essa, Júlia, que o DNA é mais estável que o RNA. Vacina de RNA precisa ser mantida a menos 80, então o transporte começa a ficar caro, né? Você precisa ter mais cuidados. O RNA é uma molécula mais instável, então ela se quebra, se desfaz com uma certa facilidade, então acaba encarecendo um pouco a produção. Mas ela é mais eficiente para gerar resposta imune, que é o que interessa no final das contas, tá? Então, na vacina de RNA mensageiro, deixa eu voltar só para ver as perguntas aqui, ela produz mais quantidade da proteína que está sendo inoculada. O tempo é sempre limitado, porque a molécula de RNA mensageiro ela dura algumas horas dentro da célula, tá? No máximo poucos dias, e aí as proteínas vão ser produzidas e depois aquele RNA mensageiro vai ser degradado no sistema natural da célula, tá? As exonucleases e endonucleases. Normalmente elas ficam mais fixas na região do corpo onde foi inoculado, então normalmente a vacina de RNA mensageiro ela vai ser intramuscular e a maior parte do RNA mensageiro vai ficar ali dentro das células musculares, tá preso ali dentro. E o risco de integração ao DNA, ele é mínimo, mínimo, mínimo. Só não vou dizer zero, porque existe a possibilidade da célula estar infectada por um retrovírus e o retrovírus possui uma enzima que é a DNA polimerase dependente de RNA. Ou seja, ela pega uma fita de RNA e converte em uma fita de DNA, fita dupla, né, de DNA. Então, se essa pessoa que receber a vacina de RNA estiver infectada por um retrovírus, por exemplo, o HIV, existe a possibilidade dessa proteína DNA polimerase, que é dependente de RNA, ou seja, uma enzima que usa o RNA como molde para produzir DNA, ela vai pegar esse RNA mensageiro que acabou de entrar na célula e vai produzir uma fita de DNA, que pode ser que essa fita de DNA entre no núcleo da célula e integre o DNA. Mas qual é a chance disso acontecer? Né? A chance é mínima da mínima. Precisa de muitas coincidências para que isso tudo aconteça. Então acaba que a vacina de RNA mensageiro ela é bem mais segura, tá? Então tá aqui a demonstração de uma vacina de RNA mensageiro. Normalmente essa vacina de RNA mensageiro ou vai entrar esse RNA ou vai entrar na célula através de vírus, utilizando o vetor viral, tá? Ou ela vai ser carreada por nanopartículas lipídicas. Então, para o RNA entrar na célula, precisa atravessar a membrana. Esse é um grande desafio para o RNA. Para atravessar a membrana, eu vou usar uma substância lipídica para que essa nanopartícula lipídica, que forma aqui uma vesícula, se funda, né? Afinal ela tem afinidade com a membrana plasmática, e libere seu conteúdo aqui para o citoplasma. Então, conteúdo liberado para o citoplasma quer dizer que o RNA mensageiro está solto no citoplasma e pode se ligar ao ribossomo, onde vai começar a tradução, onde vai começar a produção dessa proteína. Então, essa célula que recebeu esse RNA mensageiro vai produzir a proteína viral. Essa proteína pode ser secretada para fora da célula, e aí eu tenho as células, os linfócitos B, os macrófagos que vão identificar essa proteína do lado de fora, vão começar a gerar resposta imune para produzir anticorpos. Ou não, também essa proteína viral dentro da célula vai ser quebrada e vai ser exposta lá no MHC de classe 1, e aí uma outra classe de linfócitos vai reconhecer, e aqui eu vou gerar a minha resposta da imunidade celular, tá? Então, teoricamente, eu conseguiria gerar os dois tipos de resposta. Resposta de anticorpos, imunidade humoral, e a resposta celular, ou imunidade celular, acontecendo aqui, tá? Beleza. Então, eu teria os dois mecanismos acontecendo. A apresentação do antígeno via MHC de classe 1 e a apresentação do antígeno via MHC de classe 2.
MHC de classe 1 leva a resposta imune celular, MHC de classe 2 leva a resposta imune de anticorpos, resposta imune humoral, tá? Falta bem pouquinho. Esse slide aqui a gente nem precisa comentar, porque eu não vi que tinha o MHC de classe 1 e classe 2 já aqui, que era o ponto que eu queria falar, então a gente considera esse slide. Nesse daqui é a vacina da Pfizer, né, contra o Covid, e da Moderna, mostrando o conteúdo delas, né, qual é a composição delas. Então a gente tem na composição um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro leva as instruções para o corpo para ele produzir a proteína S do vírus. Quando suas células começam a produzir essa proteína S, você vai gerar uma resposta imune e é isso que vai te prevenir a deixar doente. Além disso, eu tenho na composição da vacina lipídios, que vão formar essa partícula viral, essa partícula lipídica. Aqui, ó, essa nanopartícula lipídica, que se junta uma na outra, se liga uma na outra e forma tipo uma vesícula, que vai permitir que esse material genético entre na célula, tá? Então, estão aqui os lipídios, são vários lipídios diferentes para conseguir fazer uma boa interação ali com a membrana plasmática e liberar o seu conteúdo para dentro da célula. E tem açúcares e estabilizadores também para manter essa vacina estável enquanto ela está sendo transportada, tá? Aqui o vetor, que nesse caso são as nanopartículas lipídicas. Como é lipídio com lipídio, os dois são hidrofóbicos, eles têm afinidade, então vai acontecer uma fusão da membrana celular com a membrana formada nessa vesícula pelas partículas nanolipídicas, e eu vou ter a liberação do material genético, o RNA mensageiro, tá? No citoplasma, a célula vai começar a produzir essa proteína para a qual o RNA está codificando. Alguns problemas da vacina de RNA é frágil, então preciso manter sempre a menos 80, envolve um cuidado no transporte, na produção. Preciso trabalhar para fazer isso aqui da maneira mais eficiente possível. Então, não vou pegar um RNA mensageiro, que eu tirei lá da minha célula, colocar numa vacina e injetar na pessoa. Porque esse RNA mensageiro simples, né, não modificado, ele vai ter dificuldade para entrar na célula e, principalmente, ele vai ter dificuldade para escapar do endossoma. Tá? Nossas células têm mecanismos intrínsecos, automáticos próprios delas, que elas reconhecem RNA como algo patogênico. O RNA solto, seja ele fita simples, pior ainda se for fita dupla, ele acaba gerando uma resposta imune no nosso corpo, porque as nossas células entendem que aquilo ali é um material possivelmente de um patógeno que está tentando infectar, tá? Então, as células têm vários mecanismos de defesa, várias enzimas que quebram RNAs para tentar impedir a chegada desse material genético estranho na célula, que ela encara como se fosse um agente patógeno. Então, a gente tem esse reconhecimento do RNA mensageiro pelo sistema imune, então isso também atrapalha. Esse RNA mensageiro ele precisa sofrer certas modificações que vão facilitar a entrada dele na célula, tá? Principalmente modificações de nucleotídeo, tá? Nucleotídeos modificados que vão dificultar esse reconhecimento aqui pelo sistema imune, porque, na verdade, eu não quero que o sistema imune identifique o RNA. Na verdade, eu quero o RNA mensageiro o mais solto possível para ele penetrar no máximo de células que der, tá? O que eu quero que ele reconheça é a proteína que vai ser gerada a partir desse RNA. Então, a proteína S, por exemplo, lá do COVID, aí sim, é isso que eu quero gerar anticorpo contra. Eu não quero gerar anticorpo contra a fita de RNA que está solta simplesmente no meu sistema, tá? Beleza, então mostrando só o mecanismo dos dois. Vacina de DNA também pode ser utilizar como veículo uma partícula lipídica, tá? Eu vou ter essa fusão da membrana, né? Vou fazer a fagocitose, basicamente, dessa vesícula lipídica, vou fundir com endossoma, e aqui no endossoma esse material genético vai precisar escapar desse endossoma, o DNA ainda vai precisar atravessar o envelope nuclear, que é ainda mais seletivo do que a membrana plasmática, então é bem difícil. E quando ele chegar lá no núcleo, vai acontecer a transcrição, depois tradução, vou produzir o antígeno. Já a vacina de RNA mensageiro, ela só precisa escapar do endossoma, não precisa entrar no DNA. Ela vai durar um certo tempo aqui, depois vai ser eliminada. O DNA eu não tenho tanta certeza assim,
quanto tempo ele vai durar dentro da célula e se ele vai ser integrado ao meu DNA ou não. Então, o RNA mensageiro para produzir a proteína é mais rápido, tá? E acaba sendo mais eficiente também. Vacinas de RNA mensageiro, quando estavam se fazendo o teste para COVID, né, viram que a vacina de RNA mensageiro ela é mais potente do que a de subunidade e do que a de DNA. Então, a da Pfizer, por exemplo, e a da Moderna eram mais potentes, né, protegiam mais do que a da AstraZeneca, por exemplo. E de DNA a gente nem teve vacinas de DNA sendo comercializadas contra a Covid. Tá? É isso. Júlia, professor, seria possível utilizar o vírus da dengue como um vetor viral para essas vacinas de RNA mensageiro, já que o mecanismo dele facilitaria a entrada do RNA mensageiro nas células? Acho que qualquer vírus pode ser utilizado como vetor viral. O problema é você conseguir modificar esse vírus o suficiente para ele não causar uma doença. Então, normalmente você evita vírus que causem doenças graves. Tipo, eu não utilizaria o vírus do HIV como vetor viral, porque vai que ele sofre uma mutação e volta a recuperar a sua virulência, tá? Então, normalmente é utilizado vírus ou para gripe, que já não seja tão virulento, ou vírus para outras espécies que não causam a doença no nosso corpo, em humanos. Mas basicamente qualquer vírus pode ser utilizado. Ele só precisa inserir o material genético na célula. Isso qualquer vírus faz, então não tem muita limitação aí, tá? Beleza? Perguntas? Se não tem perguntas, então eu vou encerrar aqui a gravação. Esquema da prova. Acho que eu respondi no grupo do WhatsApp, se eu não me engano. Mas eu vou liberar um link para vocês, onde vocês vão poder acessar a prova de 6 da noite até 11h59. Tá? E a partir do momento que vocês entrarem para fazer a prova, vocês vão ter 2 horas para responder todas as perguntas. Eu só não tenho certeza se eu vou fazer na plataforma da Veiga ou se vai ser no formulário Google. Mas eu vou informar vocês pelo grupo, tá? Como que vai ser direitinho. Vou passar o link direitinho para vocês.